Muito boa tarde a todos, servidores, magistrados. Levo o nosso abraço. Estamos aqui desde a sala, o Salão Nobre do anexo 2 do Tribunal de Justiça, 8º andar, ao lado do Gabinete da Presidência. Estou aqui ladeado com o corpo diretivo, desembargador João Henrique Blasi, primeiro vice-presidente, desembargadora Soraya Nunes Lins, corregedora, desembargador Vonei Tomazini, segundo vice-presidente, o desembargador Salim, terceiro vice-presidente, nos assiste em home office aqui, trabalhando também de casa, o desembargador Dinarte Machado, corregedor extrajudicial, está conosco, o desembargador Paulo Henrique Mores Martins, diretor da Academia Judicial, está conosco aqui também presencialmente. Nós levamos esse programa ao vivo até os magistrados servidores, em respeito a você, magistrado, em respeito a você, servidor. Nós estamos nos dirigindo ao vivo pelo programa Palavra do Presidente, nesta data que reputamos de muita importância. Nós, desde o início, nós definimos o nosso foco em duas direções. Todos sabem muito bem daquilo que eu estou falando. Em primeiro lugar, na preservação da saúde de todos, servidores, magistrados, usuários do sistema, jurisdicionado e advogados. Em segunda vertente, garantir a prestação jurisdicional indispensável para o momento, de uma forma responsável e eficaz. E para alcançar esses dois objetivos, nós podemos contar com duas variáveis essenciais. A primeira foi a compreensão, a dedicação e a competência do nosso quadro de magistrados e servidores, e o grande avanço tecnológico que nós obtivemos, sobretudo nos últimos 2 anos, o que possibilitou a implantação de um sistema remoto de funcionamento, como todos sabem, todos estamos vivendo, com a maioria do pessoal em teletrabalho, sem muitos percalços. Por óbvio que os problemas surgidos inicialmente foram logo superados e gradativamente superados, e hoje o nosso funcionamento e atendimento ao jurisdicionado, ele se desenvolve a contento, muito embora ainda não inteiramente assimilado por alguns, até por questões culturais. Mas nós estamos há 6 meses vivendo essa pandemia, estamos há 6 meses também vivendo a suspensão dos atos presenciais, e o nosso trabalho em home office vem se desenvolvendo, como eu já disse, com índices de produtividade muito superiores ao imaginado. Isso é fruto do trabalho, da dedicação e da compreensão do servidor e do magistrado. Mas tudo tem um momento, tudo tem uma hora. E, por decisão unânime hoje do corpo diretivo, as atividades presenciais no Poder Judiciário de Santa Catarina serão retomadas gradualmente a partir do próximo dia 23 de setembro, quarta-feira. É o início de um novo tempo, é o início da primavera, né? É o início de uma nova estação. Trata-se de um movimento em etapa preliminar, senhores magistrados e servidores, que inicialmente contemplará, como a resolução assim já prevê, um limite máximo de 30% do quadro de pessoal do Judiciário Catarinense no tribunal, nas comarcas e nas unidades judiciárias, de modo a garantir uma exposição com o máximo de segurança e o mínimo de risco, né? O máximo de segurança e o mínimo de risco dentro dos nossos limites orçamentários. Nós estamos numa situação de recrudescimento, há um viés de retrocesso das causas determinantes da suspensão dos atos presenciais,
taxa de contaminação, que é a TR, leitos de UTI disponíveis em todo o estado e óbitos. Então, há uma evolução positiva no estado. A definição sobre este retorno gradual, ela se deu com a participação da Diretoria de Saúde do Poder Judiciário, a partir também de reuniões de um grupo de trabalho de acompanhamento dessa pandemia e de todos os seus efeitos colaterais, aqui no Tribunal e no Poder Judiciário, em todo o estado de Santa Catarina. Muito embora a situação diferente em duas regiões, Norte, Nordeste e Grande Oeste, o monitoramento das últimas 3 semanas indicou uma queda progressiva, como eu já disse, e uma tendência de diminuição em relação aos novos casos e óbitos, além da diminuição da taxa de transmissão e do percentual de ocupação dos leitos na UTI por pacientes do Covid-19. Então, como eu disse, há um viés, sim, há uma tendência de queda se repetindo semana a semana. A preservação da saúde dos magistrados e servidores, bem como dos operadores de direito e de todos os jurisdicionados, ela permanece como prioridade do Poder Judiciário catarinense, não há dúvida alguma disso. Os cenários analisados indicaram a possibilidade de um retorno programado, com um mínimo de ocupação presencial em cada atividade e a máxima atenção às recomendações e segurança sanitárias. A situação ainda é de excepcionalidade, não há dúvida também disso, e exige o cuidado muito especial e permanente de todos. O processo de retomada das atividades presenciais observará a corresponsabilidade dos gestores e administradores das unidades judiciais, a corresponsabilidade e a solidariedade necessárias, né, dos juízes de direito, os juízes diretores do foro, os juízes em suas unidades judiciais e as chefias das suas unidades. Todas as dúvidas em relação à saúde do quadro de servidores e magistrados deverão ser comunicadas à Diretoria de Saúde. Está lá no nosso site o endereço da Diretoria de Saúde e o telefone. Telefone também, que é o 48-3287-7601. Para assegurar que a retomada das atividades presenciais ocorra em condições controladas e em plena observância às medidas de segurança, nós já dispomos dos equipamentos de proteção individual e seguiremos com rigor nos protocolos necessários à preservação da saúde de todos. Os documentos correspondentes, eles poderão ser visualizados na seção Orientações e Protocolos do portal Coronavírus, que está em nossa página, está em nosso site. O protocolo para trabalho presencial estabelece, por exemplo, que só poderão retornar às unidades os colaboradores saudáveis e assintomáticos, que não pertencem ou coabitem com pessoa com doença crônica do grupo de risco para o Covid-19. Então, os juízes e servidores do grupo de risco deverão continuar em home office. Ou seja, a regra será a continuidade do home office. Entre outras diretrizes, é determinado também que todas as pessoas tenham suas temperaturas aferidas no acesso aos prédios do Poder Judiciário catarinense. Também fica obrigatório o uso de máscaras, evidente, e o distanciamento mínimo de 2 metros no ambiente de trabalho. O retorno prevê, senhores servidores e caríssimos colegas magistrados, o retorno prevê escalas de revezamento. O planejamento de retorno prevê no limite máximo, como eu disse no início, de 30%
da força de trabalho, do quadro de colaboradores, nas atividades presenciais, mas podem ser estabelecidos, evidentemente, percentuais menores em cada unidade. Esse é o percentual máximo. Então, será efetivado o atendimento ao público interno e externo com pelo menos um servidor por unidade judicial e administrativa, respeitando, assim, volto a repetir, o limite máximo de 30%. O juiz diretor do foro, o juiz em suas unidades, como já afirmado, e a chefia de cada unidade terá a responsabilidade de organizar essas escalas de trabalho em revezamento, evitando que cada grupo de colaboradores esteja presente na unidade ao mesmo tempo. Insumos de proteção, como dito, já foram adquiridos pelo Poder Judiciário de Santa Catarina. E todas as unidades também contam com termômetros infravermelhos e unidades de álcool em gel em seus estoques. Ou seja, a maioria dos colaboradores permanecerá em home office. A Diretoria de Saúde do Poder Judiciário indicará o perfil dos servidores que não se enquadram no grupo de risco, não possuem impeditivos de ordem pessoal e que podem retornar às atividades presenciais. Os servidores que não forem designados para o retorno e os magistrados pertencentes ao grupo de risco ou que possuam impedimento de ordem pessoal continuarão desempenhando suas funções em regime de home office, sem prejuízo do atendimento ao público por meio não presencial. Então, durante 6 meses, servidores e juízes de Santa Catarina, durante 6 meses de atuação prioritária em home office, a serem completados essa semana, no dia 16, quarta-feira, o Poder Judiciário de Santa Catarina alcançou uma posição de destaque nos principais painéis de produtividade monitorados pelo Conselho Nacional de Justiça, como já é de conhecimento de todos e conhecimento geral. Mas apenas para sublinhar, nesse período foram proferidas mais de 482 mil sentenças e acórdãos, 803 mil decisões, 1 milhão de despachos e 38 milhões de atos cumpridos por servidores. Em relação às decisões, a Justiça de Santa Catarina apresentou o 4º maior volume do país, sendo o primeiro entre os 10 tribunais estaduais de médio porte. O Poder Judiciário também alcançou a 2ª posição nacional nos atos cumpridos por servidores, Poder Judiciário catarinense, sendo superado apenas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, considerado o maior tribunal do mundo em volume de processo. No período da pandemia, nosso Poder Judiciário catarinense ainda contribuiu com 16 milhões e meio, praticamente, em valores revertidos para a compra de aparelhos e insumos no combate à Covid-19. Trata-se do 3º maior volume entre os tribunais estaduais do país. Repito, no acesso às unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário, inclusive por magistrados e servidores, será necessária a medição de temperatura, a descontaminação de mãos com álcool gel 70% e a utilização permanente de máscaras, além, naturalmente, de outras medidas sanitárias eventualmente necessárias e que serão, em tempo oportuno, esclarecidas pela Diretoria de Saúde. O acesso, então, será restrito aos desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados e procuradores, além de servidores, estagiários, terceirizados e residentes do Judiciário, incluindo aí peritos e auxiliares da Justiça. Também será permitida a entrada de profissionais de imprensa, jurados, partes, testemunhas e demais interessados, estritamente para comparecer aos atos processuais em que forem convocados, ou quando demonstrarem necessidade de atendimento presencial. E no quesito visitação,
vão permanecer suspensas até regulamentação as apresentações mensais dos apenados no regime aberto, bem como dos réus que cumprem pena em medida cautelar e suspensão condicional do processo. Da mesma forma, permanecem suspensas a visitação e entrada de pessoas nas dependências, por exemplo, aqui no Tribunal do Museu Judiciário, nas bibliotecas do Tribunal e dos fóruns, restaurantes, caixas eletrônicos e demais espaços do Poder Judiciário, além da realização também, a vedação da realização de quaisquer eventos coletivos sem relação direta com as atividades jurisdicionais. No caso de uma mudança do quadro de indicadores formulados a partir da matriz de risco, ou de um repique, ou de um surto dessa pandemia, respaldados ainda pela Diretoria de Saúde, nós poderemos realizar intervenções pontuais, como no caso de suspensão de prazos e expedientes regionais. Então, senhores servidores, senhores magistrados do Poder Judiciário catarinense, respeito e atitude, essa é a indicação do corpo diretivo. Solidariedade e corresponsabilidade. Nós focamos no gerenciamento desta crise com olhos voltados para a saúde do servidor, a saúde do magistrado, a saúde do frequentador dos fóruns, nos trabalhos, na continuidade dos trabalhos jurisdicionais e na retomada gradual. Haveria um dia em que isso aconteceria. E então está prevista essa retomada gradual, gradativa, com muito cuidado, sempre vislumbrando a saúde de todos, para o dia 23 de setembro, que é uma quarta-feira, e indica também o início de uma nova estação. Responderemos a todas as situações com medidas apropriadas de resposta a essa crise, com base na saúde, como já disse, e na continuidade dos serviços. Gerenciaremos o período dessa crise na continuidade desses trabalhos, endereçando oportunidades para essa retomada mais saudável e produtiva. Assim foi e assim será. Estamos aqui, então, reimaginando como será esse novo normal, ou como será, nas palavras do ministro Barroso, o fazer diferente daqui para frente. Temos que reinventar muitas situações, temos que desenhar uma estratégia e operação diferente. Time de resposta à crise nós temos, time de planejamento para o futuro nós também temos. Podem ter certeza disso. Fiquem certos de que estaremos sempre atentos a todas as circunstâncias. Com base nisso, então, e dentro do princípio de que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, nós esperamos muito em breve abraçar todos pessoalmente, mas por enquanto fica o abraço virtual, um forte abraço, um forte e fraternal abraço de todo o corpo diretivo aqui do Tribunal de Justiça e do Poder Judiciário catarinense. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Obrigado pela atenção.